Egito sediará talvez o mais importante encontro dos últimos anos para a questão palestina. Um encontro que vai decidir o futuro da faixa de Gaza, com figuras importantes como Macron, Trump e Pezeshkian, liderança iraniana. Enquanto isso, Benjamin Netanyahu vem sendo alvo de protestos dentro e fora de Israel, e Israel também sofre pressões, inclusive de países europeus, com protestos internacionais. Os Houthis prometem que, se de fato o cessar-fogo for estabelecido, eles também dão a paz para Israel. Falar um pouquinho também, galera, sobre a crise em Madagascar, que abre espaço para mais um golpe no continente africano, enquanto Afeganistão e Paquistão estão em clima de guerra, que inclusive pode ser uma espécie de proxy war, guerra de procuração, já que estamos falando de territórios bastante importantes, principalmente para os interesses americanos. Falar um pouquinho também, galera, sobre a China, que critica os Estados Unidos, chama o Trump de hipócrita e fala que não tem medo dos americanos. Enquanto o ISW, que é o Instituto para a Guerra nos Estados Unidos, alega que Moscou já está na fase zero de guerra contra a OTAN, enquanto nós temos a Financial Times garantindo que os Estados Unidos também já estão em guerra contra a Rússia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a proposta cada vez mais que ganha corpo no Congresso brasileiro sobre uma arma nuclear em solo brasileiro. Será que o Brasil deveria ter a sua própria bomba atômica? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se está valendo, sei lá, 5,50, você compra por 5,35 com o cashback que a Nomad vai te dar. Se está valendo 5,35, fica 5,20 e por aí vai. A Nomad já é a maior e melhor conta internacional do Brasil, com mais de 3 milhões de usuários, inclusive eu, cara, extremamente satisfeito, tá? Uso para viagens internacionais, a Nomad aceita em mais de 180 países. Além do que, nesse momento de instabilidade global, que a gente tem possibilidade de guerra comercial, o ouro, por exemplo, disparando, o dólar também disparando, eu aproveito para montar minhas posições, enquanto eu acho, não é recomendação de investimentos, claro, né? Que tá barato ali, e acho que com a Nomad, né, é muito mais simples, democrático, fácil, você faz isso na palma da sua mão e ainda com baita descontaço. Então, se quiser, cara, além de várias outras coisas positivas, tá? O aplicativo da Nomad tem uma série de benefícios, você pode ter acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que te dá cashback dolarizado, acesso ao Nomad Lounge em suas viagens internacionais, pontos que não expiram a partir da sua utilização aqui no Brasil mesmo, cara, é sensacional, tá? Então, link na descrição, cupom Ricardo15 e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, o Egito ele vai sediar nessa próxima semana talvez o encontro mais importante sobre a questão palestina dos últimos anos. Talvez comparável ao Acordo de Oslo, talvez esteja sendo um pouco presunçoso demais, né? Mas por quê? Existe, claro, está sendo estabelecido o cessar-fogo, o Hamas promete que vai libertar os reféns muito possivelmente na segunda-feira ou no mais tardar até terça-feira. Israel, por exemplo, também já estabeleceu o cessar-fogo, fez ataques contra o Líbano, mas não fez ataques mais contra a faixa de Gaza, anuncia que vai retirar ali o seu exército, abandonando cerca de 75% para pouco menos de 60% do território ocupado, e a ideia é que vai regredindo na ocupação cada vez mais. Então, claro que são pontos importantes. Mas, como eu trago para vocês, existem pontos de discórdia e que foram explicitados nesse final de semana. Por exemplo, lideranças do Hamas garantiram que em nenhum momento o desarmamento do grupo está em discussão. Eles não discutiram isso. Convenhamos, galera, que a proposta que foi apresentada pelo Netanyahu e pelo Trump é uma desmilitarização da faixa de Gaza, que o Hamas abriria a mão da luta armada e receberia anistia caso abandonasse os anseios para dominar a região e também para lutar ali, né, enfim, contra o Estado de Israel, enfim, ou contra algum tipo de intervenção estrangeira. Como eu falo, e aí, o desarmamento vai ser colocado, sim ou não? O Benjamin Netanyahu já falou, por exemplo, que ou vai ser desarmado por bem, ou vai ser desarmado por mal. Inclusive, outro objetivo, a gente sabe que grande parte
do deslocamento ali, né, de tropas, das milícias ali do Hamas, era feita pelos túneis subterrâneos. Israel garante que uma das propostas também é destruir esses túneis subterrâneos. E para destruir, vai ter que ter uma força militar israelense ou força militar estrangeira atingindo toda a infraestrutura da faixa de Gaza. O Hamas vai permitir isso? Isso está em discussão? Isso vai ser feito? Enfim, tá? Todos esses pontos muito possivelmente vão ser discutidos nessa cúpula do Egito, que já teve a confirmação do Macron, do Trump e olhem, galera, Pezeshkian. Para quem não sabe, Pezeshkian é hoje o presidente iraniano. Acho que eles têm posições bem antagônicas, claro, né, sobre a questão palestina, bem como a Turquia, bem como o Catar, bem como o Egito e outras lideranças árabes. Ou seja, acho que vai ser uma cúpula, no mínimo, interessante aí para ver como que vai ser a discussão do futuro, como que vão ser escolhidos tecnocratas que vão governar o território, quanto tempo que esse governo tecnocrata vai ficar no poder, com esse Conselho da Paz sendo formado pelo Trump e pelo Tony Blair, ex-premier, por exemplo, britânico. Quanto tempo vai ser? A ANP, ela de fato vai dominar o território algum dia? As forças militares que vão ser treinadas por essa coalizão árabe, com a inteligência, treinamento também dos americanos, elas vão ser escolhidas por quem? Elas vão responder a quem? A Autoridade Nacional Palestina, reformada, que vai ter a atuação da Jihad Islâmica, do Hamas, enfim, são todos pontos em aberto, por isso acho ótima notícia, mas há ressalvas. Até porque, galera, um dos pontos também que eu preciso chamar a atenção para vocês, não dá para ser inocente. Vocês entendem que o Benjamin Netanyahu é alvo de uma série de escândalos de corrupção e vinha sendo contestado pela mídia israelense e por membros da comunidade internacional por estar se alinhando com uma direita ortodoxa, nacionalista, bastante religiosa em Israel, que atentava contra alguns princípios basilares dos seculares ou, né, de outros membros ali da comunidade internacional. Alguns discursos fortes em relação a assentamentos na Cisjordânia, né, não reconhecendo o direito ao povo palestino. E aí, como que vai ficar o futuro? A reforma judicial vai continuar existindo? Tanto que, por exemplo, né, parou a contestação contra o Benjamin Netanyahu, ou pelo menos reduziu, ele até ia ser julgado. O Trump falou, não, agora não é o momento de julgar o Benjamin Netanyahu, porque está no meio de uma guerra. Então tinha uma espécie de unidade nacional. O Yair Lapid, por exemplo, dos principais líderes da oposição, também alegava, pô, não é o momento agora de julgar o Benjamin Netanyahu, porque estamos em guerra. Com a pacificação, essa não contestação contra o Benjamin Netanyahu vai continuar? Ontem, por exemplo, a gente teve protestos na Praça dos Reféns contra o Benjamin Netanyahu. Enquanto um líder americano ali, né, fazia discursos, tal, protestos vaias contra o Benjamin Netanyahu. A gente teve, por exemplo, um caso ontem nas eliminatórias entre Noruega e Israel, que membros da Noruega, né, pessoas ali da Noruega, hasteando bandeira da Palestina, tal, também protestavam não só contra Israel, mas contra Benjamin Netanyahu. Ou seja, acho que para Israel recuperar um pouco desse apreço que ele tinha dos países ocidentais, da comunidade internacional, talvez demore um pouco e a eventual queda do Benjamin Netanyahu poderia contribuir com isso. O Benjamin Netanyahu, ele vai permitir? São pontos aí que ficam em suspeição. Além disso, galera, os Houthis, para quem não sabe, grupo rebelde xiita ali do Iêmen, eles anunciaram que se eventualmente o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas der certo, eles estão prontos para também abrir mão da luta armada. Lembrando que os Houthis, eles meio que, entre aspas, né, causaram com o comércio internacional ali na região do Estreito de Bab al-Mandeb, do Golfo de Aden, do Mar Vermelho, atacando uma série de embarcações que passavam por ali que poderiam ter conexões com Israel. E eles foram, cara, não entendo, não no sentido positivo da coisa, tá? Mas eles foram corajosos, porque eles peitaram, poxa, a Operação Guardião da Prosperidade, que era uma operação feita pelos Estados Unidos e pelos britânicos. Eles atacaram embarcações comerciais que eram das mais importantes do mundo. Eles mandaram mísseis, não foram muito bem sucedidos, claro, mas contra Israel. Um grupo que não consegue nem dominar completamente o território do Iêmen e tá numa guerra civil, entende? Então, o fim dos ataques dos Houthis, claro que é uma notícia bem importante aí para Israel. Galera, para, hein? Só rapidinho aqui, ó, esqueci de comentar com vocês que eu estou concorrendo na categoria Maior Influenciador da Educação de 2025 no prêmio IBEST, que é o maior prêmio da internet brasileira. Vota em mim, é rapidinho, compartilha com amigos, familiares, enfim, que eu tenho certeza que a gente consegue trazer esse prêmio para a geopolítica e para o nosso canal. Tamo junto, conto com você, hein, galera.
Além disso, Gara, tivemos também, eu já trouxe para vocês, né, em vídeos passados, que existem uma série de protestos da geração Z que vem se espalhando com alguns símbolos muito fortes, né, do One Piece, o Jolly Rogers ali, sendo utilizado como um símbolo de resistência contra governos autoritários, corruptos. As mídias sociais estão sendo utilizadas, são o Discord e a nossa rede vizinha aqui, chinesa, né, sabe qual que eu tô falando? Que é um símbolo também da geração Z, 16 a 30 anos. Principalmente porque existem países corruptos, países que têm ali altos gastos públicos no setor público, mas não oferece boas condições de vida para a população via de regra, principalmente para a população jovem que tem dificuldade de ter acesso ao seu primeiro emprego. Cara, é só você pegar o caso do Brasil, né? Não existe aquele discurso, não, pô, meu pai, meu avô, por exemplo, os caras conseguiam, com muito menos dinheiro, ter acesso a um apartamento, ter acesso ao carro. Hoje eu trabalho, não consigo nem pagar direito meu aluguel e tal. Cara, isso é uma percepção que existe em quase todos os países para a população mais jovem. Isso porque vocês imaginem que o Brasil ainda é um país de Italia emergente. Existem países que têm condições muito piores, né, que a condição social brasileira. E Madagascar é um dos exemplos. Madagascar é uma ex-colônia francesa até a década de 60 e que sempre conviveu com instabilidades políticas, tudo tal. O atual presidente, que é o Andry Rajoelina, ele está no poder desde 2018, ele foi reeleito em 2023, mas com alvos de contestação, boicote da oposição, alegando que é mentira, que houve distorção, que houve fraude eleitoral. E recentemente houve corte de gás, aliás, de eletricidade e de água para a população. Isso foi o estopim da manifestação, e aí abriu para tudo, né? Pô, não é só a questão também da eletricidade e da água, mas também a questão de corrupção, altos gastos públicos, desigualdade social. E hoje foi anunciado por uma dissidência do Exército, que é contrário ao atual governo, que eles controlaram todas as forças armadas, se uniram aos movimentos de protestantes do país, galera que está reclamando contra o governo central, e isso, claro, que abre espaço. Se você não tem uma resistência militar, se os militares estão contra o governo em favor da galera que está manifestando contra o atual presidente, muito possivelmente teremos hoje a notícia da queda do presidente de Madagascar, que é mais uma revolução, né, dessa geração Z. Além disso, galera, há um espaço também preocupante para a guerra na região próxima ali da Ásia Central, entre Paquistão e Afeganistão. Para quem não sabe, né, são dois países que têm uma fronteira grande até entre eles, a gente fala de cerca de 2.600 quilômetros, e o Paquistão, nessa semana, fez ataques contra o território afegão. Só que não exatamente contra o Afeganistão do Talibã, mas sim contra um grupo que eles chamam de TTP, que é uma espécie de Talibã que atua no Paquistão. Só que o Paquistão, claro, não reconhece o Talibã, né, que é um grupo ali, o Talibã do Paquistão, né, que é um grupo que é a instalação da Sharia, um governo mais autoritário, baseado em leis islâmicas, como um grupo legítimo, e persegue esse grupo. A acusação do Paquistão é que o Afeganistão, com o Talibã, oferece asilo para os membros do TTP, que planejam e fazem os seus ataques baseados no território do Paquistão, do Afeganistão, aliás. E aí o Paquistão fez ataques aéreos contra algumas áreas que eles alegam que é do TTP, mesmo sem anuência do Afeganistão. O Afeganistão ficou possesso da vida, falou em violação de soberania, falou que, na verdade, está respondendo a interesses de terceiros, que querem uma intervenção militar no território do Afeganistão. E o Afeganistão ontem fez uma série de ataques, alegando que eliminou 58 soldados do Paquistão em resposta aos ataques aéreos do Paquistão. Alegou, inclusive, que só parou os ataques porque a Arábia Saudita e o Catar, preocupado com a escalada da violência, pediram para o Afeganistão parar os ataques. O Paquistão, em contrapartida, também respondeu, fechou a fronteira e falou que eliminou mais de 200 do Talibã e também dos seus aliados, que estão instalados em território do Afeganistão, com a anuência do Talibã. Por que eu falo que é uma guerra complicada, vamos colocar assim, vai? O Afeganistão é um país que ele, de recurso natural, convenhamos, galera, não é muito importante, tá? É um país que tem bastante ópio, a principal atividade econômica do país, mas do ponto de vista geográfico ele é muito sensível. A gente está falando de um grupo extremista islâmico que governa aquela região. A Rússia reconheceu o Talibã como um governo oficial, porque isso interessa aos interesses russos em uma região muito próxima da Ásia Central, que é uma região de disputa, um bolsão de gás natural. A China, por exemplo, tem muito interesse também no Afeganistão, tanto por conta de parcerias geopolíticas, mas por conta do Road Belt, né, a nova Rota da Seda, que eventualmente teria que passar pelo Afeganistão. Então é interessante, mas a China também tem boas relações com o Paquistão.
Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma base ali, que na verdade foi construída pelos soviéticos e utilizado pelos Estados Unidos durante a invasão ao Afeganistão em 2001, que é a base de Bagram, que também interessa muito ao Donald Trump, que ele inclusive está negociando com o Talibã para que ele possa utilizar aquela base, alegando que é pensando na segurança dos Estados Unidos. Agora, convenhamos que a base fica muito próximo do território chinês, inclusive de pontos de exploração científica, de energia nuclear, de enriquecimento de urânio, e a gente sabe que a relação entre Estados Unidos e China não está nada positiva. Ou seja, é claro que é um conflito direto entre Paquistão e Afeganistão, mas que pode escalar para coisas piores porque existe a anuência, né, a atuação de grandes potências como Estados Unidos, Rússia e China. E falando em China, cara, olha, notícias polêmicas que eu trouxe para vocês também, hein? O mundo, acho que agora está à beira sim de uma guerra comercial. Lembrando que hoje ou ontem completou 6 meses do chamado Dia da Libertação do Trump, em que ele anunciou, né? Ah, tarifas contra todo mundo, aquela tábula, tudo tal, né? Pois bem, galera, a China, ela anunciou tarifas aliás, anunciou uma espécie de regulação contra a exportação de minerais terras raras para os Estados Unidos e para alguns países ocidentais. Mandou por carta isso. E alegou que é uma questão de princípios, uma questão de soberania nacional. Porque não sabe exatamente para que os países ocidentais estão utilizando esses recursos. Por exemplo, a gente teve ontem uma colisão entre duas embarcações no chamado Mar da China Meridional, que as Filipinas alegam que têm direito, porque a ONU fala que 200 milhas náuticas é espaço marítimo das Filipinas, mas a China alega que, por questões históricas, comerciais, deveria dominar todo o mar da China Meridional. As Filipinas têm uma parceria estratégica com os americanos. Quem garante que os minerais terras raras, que são vendidos pela China e utilizados pelos Estados Unidos, não estão sendo utilizados para vender equipamentos militares para as Filipinas, que podem utilizar esses equipamentos para atacar os chineses? Entende? Então, uma complexa questão geopolítica. E a China, ela alegou que ela fez a regulação, palavras da China, tá? Nossas medidas são uma reação às atitudes comerciais dos Estados Unidos, que desde as nossas negociações do mês passado, só pioraram as suas atitudes. Ameaçar impor tarifas altas a qualquer momento não é a melhor forma de lidar com os chineses. Nossa posição é consistente. Nós não queremos brigar, mas não temos medo da briga. Se os Estados Unidos persistirem em agir unilateralmente, tomaremos medidas correspondentes para defender os nossos interesses. Ou seja, a China alega que só tomou essa atitude de maior regulação porque os Estados Unidos aplicam tarifas contra vários países, utilizam a possibilidade de sanções para atingir objetivos comerciais, que os Estados Unidos, em primeiro momento, alegaram que não poderiam vender seus chips semicondutores de uma maneira de livre mercado, porque isso não correspondia aos interesses americanos, já que a China poderia ter acesso a essas tecnologias para utilizar contra o próprio Estados Unidos. A questão, por exemplo, do própria rede, né, social aí da China, que vocês sabem, né, tem a questão da ByteDance, se vai ser vendida, se não vai, porque os americanos alegam que é uma questão de segurança e soberania nacional. Então a China chamou o Trump de hipócrita, porque a China só está tomando atitudes que os Estados Unidos já tomaram na mesma moeda, e aliás alegando que não tem medo dos americanos. Lembrando que os minerais terras raras, eles são essenciais para a produção de equipamentos tecnológicos e equipamentos militares. E que mais do que isso citei para vocês. Hoje, os Estados Unidos, país extremamente endividado, conta com os títulos da dívida pública, na maior parte, na mão dos chineses. Se a China resolve vender esses títulos da dívida pública, isso pode causar um colapso na economia americana. É claro que os Estados Unidos também têm muito poder sobre os chineses. É uma economia globalizada, são as duas maiores economias do planeta. Mas lembrem-se que lá próximo, né, de 6 meses atrás, rolou até o boato, né, do taco, Trump always chicken out, porque quando o Trump ameaçou colocar tarifas acima de 100%, e aí a China respondeu, o Trump foi lá, negociou, não, vamos reduzir as tarifas, vamos fazer um acordo aqui prévio, depois a gente negocia. A China falou que não tem medo, o Trump tarifou em 100%, a China pode aplicar tarifas na mesma moeda. Será que o Trump vai voltar atrás de novo? Fato que existe uma grande instabilidade nos mercados. Além disso, cara, a ISW, para quem não sabe, né, é o Instituto para Estudo da Guerra, que está sediado nos Estados Unidos, ou seja, claro que existem interesses americanos, né, ocidentais envolvidos nas suas pesquisas, alega que pela análise das informações, a Rússia já está preparada para a guerra e pode atacar a OTAN muito antes do que a gente imagina.
Eles estão falando que a Rússia agora está no que eles chamam de fase zero. O que seria essa fase zero? Uma fase pré-guerra, em que os russos praticam espionagem, sabotagem, voo com drones em locais estratégicos da Europa, para ir colhendo informações, para ir desestabilizando politicamente, para ir atuando numa guerra híbrida com desinformação, com queda de governos pró-Ocidente, para conseguir realizar um ataque em um futuro próximo. A Rússia nega as informações, fala que isso é uma desinformação do Ocidente para motivar, para incentivar gastos militares maiores dos próprios países ocidentais, claro, né? Utilizando a Rússia como argumento. Em contraposição, a Financial Times colocou que os Estados Unidos já estão em guerra contra a Rússia. Ontem nós tivemos uma conversa entre Zelensky e Trump em que os dois negociaram a cessão dos mísseis Tomahawk. Por enquanto não foi estabelecido, não foi confirmado, mas Zelensky até fez uma espécie de gracinha falando que, olha, se os mísseis Tomahawk forem cedidos, eu prometo que eu voto no Trump para Nobel da Paz ali em 2026, né? Utilizei, sabe que o Trump é maluco, né, pelo Nobel da Paz, e colocou isso como um dos argumentos, uma das possibilidades para apoiar a eleição do Trump, né, a indicação do Trump. Não foi decidido, mas é fato que está muito próximo de ser cedido. Vocês entendem, galera, que isso é muito perigoso, porque Peskov, porta-voz da Rússia, e o próprio Putin já consideraram que ceder os mísseis Tomahawk é uma interferência direta dos Estados Unidos. Mas mais do que isso, a Financial Times colocou que nesse momento a Ucrânia já está escolhendo os alvos e quem planeja rotas, a altitude, o tempo, as táticas para conseguir escapar das defesas aéreas, não é a Ucrânia, porque não tem inteligência. Inteligência no sentido militar, claro, né? Para fazer isso. Hoje já faz isso com o apoio dos Estados Unidos, que estão querendo pressionar a Rússia para estabelecer uma possibilidade de acordo, destruindo principalmente as áreas de refino de petróleo. E claro, galera, professor, mas é só uma ajuda. Eu entendo do ponto de vista militar. Mas vamos imaginar, por exemplo, que, sei lá, né? O México entra em guerra contra os Estados Unidos. E aí o México faz ataques contra posições estratégicas americanas, utilizando informações da Rússia, que a Rússia coordena, a Rússia faz treinamento, a Rússia vende os equipamentos militares. Os americanos considerariam isso uma intervenção direta da Rússia no conflito? Creio eu que sim. E para finalizar, pessoal, uma notícia que vocês me cobraram aqui nos comentários, eu sempre leio o comentário de vocês, que é a questão das armas nucleares. Por quê? A gente teve o deputado federal Kim Kataguiri, né? Que protocolou, galera, uma PEC que abre possibilidade, não para que o Brasil desenvolva armas nucleares, mas que o Brasil mude um pedacinho da sua Constituição que pode fazer com que no futuro a gente tenha nossas armas nucleares. O Brasil, hoje, ele é signatário do TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e a nossa própria Constituição fala que o Brasil pode sim lidar com enriquecimento de urânio, desde que seja para fins pacíficos e não só com autorização do presidente, mas também com autorização do Congresso. Ou seja, existe uma série de regulamentações, uma série de burocracias e que impedem que o Brasil utilize enriquecimento de urânio para fins bélicos. O Kim Kataguiri, ele quer apagar aquela partezinha para fins pacíficos e fala que o Brasil pode se enriquecer urânio e pode usar esse enriquecimento com autorização do Congresso, mas tanto para fins pacíficos como para fins bélicos. Ou seja, não é que ele quer criar ou que o Brasil crie arma nuclear, mas ele quer abrir um espaço para que a nossa Constituição seja mais maleável para que no futuro haja essa possibilidade. Professor, mas eu acho horrível porque eu não gosto da direita, do Kim Kataguiri e tal. Vamos esquecer a parte política da coisa? A gente teve um ministro, por exemplo, do Lula, falando coisas muito parecidas, e claramente de esquerda. O Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energia, falou que mesmo que seja muito polêmico, nós, Brasil, estamos vivendo roubos internacionais, muito graves no mundo, e em especial nos últimos tempos. Nós brasileiros somos gigantes por natureza, temos 11% de toda a água doce do planeta, um clima tropical e um solo fértil, além de várias riquezas minerais. Precisamos levar a sério a questão nuclear. No futuro precisaremos para a defesa nacional. Tenho certeza que o Congresso Nacional vai rever essa posição. Vale lembrar, galera, que no Senado também rola uma proposta popular, mas que não foi votada. E, de novo, não acho que seja uma coisa de curto prazo. Mas vocês entendem que o Brasil já começa a se movimentar nesse sentido? Eu não sou entendido, claro, né, de energia nuclear, técnicas nucleares, mas pelo que eu leio, o Brasil tem sim técnicas e tecnologias avançadas. A gente conseguiria produzir nossas armas nucleares com tecnologia e soberania nacional.
O Brasil, caso tenha as suas armas nucleares, tenho certeza, a gente vai ter que sair do TNP, a gente pode ser boicotado, sancionado, pressionado por membros da comunidade internacional. Mas que nem eu falo para vocês, no mundo ideal, que eu concordo, nenhum país deveria ter armas nucleares ou armas de destruição em massa. Mas uma coisa é o mundo real, outra coisa é o mundo, aliás, o mundo utópico, né? Outra coisa é o mundo real. Existem países. E hoje existe, o próprio Putin falou ontem, uma espécie de corrida nuclear. O Brasil é um país que tem a floresta amazônica, riquezas naturais. A gente tem, por exemplo, as maiores reservas de ferro. A gente tem uma Amazônia Azul, por exemplo, que é um litoral gigantesco com possibilidade de petróleo, gás natural, uma riqueza hídrica, né? Uma riqueza no sentido, por exemplo, de biodiversidade gigantesca. O Brasil tem riquezas gigantes que interessam para o mundo. Não ter capacidade de dissuasão, mesmo que não seja nuclear, mas do ponto de vista militar, coloca o Brasil no espaço vulnerável, sem o chamado hard power. Mas, ao mesmo tempo, a gente seria sancionado e boicotado por membros da comunidade internacional. E aí, pessoal, você apoia que o Brasil tenha armas nucleares? Sim ou não? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.